O vídeo de hoje é sobre o volume do cubo. O cubo é uma figura espacial, um corpo formado por 6 faces que são quadradas. Então aqui, ó, uma face, uma superfície, outra face, são 6 faces, de baixo, do lado de lá, do lado de cá. 12 arestas. Arestas é essa linha aqui ao lado, ó. É esse. 1, 2, 3, 4. E aí você contando 12 arestas. E 8 vértices. Vértice é o ponto onde encontram aqui, ó. Esse biquinho aqui onde encontra aqui é um vértice. Aqui é outro vértice. Outro vértice. E aí temos 8 vértices. O volume do cubo corresponde ao espaço em que ele ocupa. Isso é, a medida da sua capacidade. Por esse motivo, o seu cálculo depende de 3 dimensões que o formam: comprimento, largura e profundidade. Então, quais são essas? Comprimento, largura, profundidade. Essas três, ó. 1, 2, 3. Essas 3 medidas. Então, como é que eu calculo o volume do cubo? Multiplicando. A vezes A vezes A. O A é de aresta, tá bom? Então, volume do cubo igual aresta elevado ao cubo. Vamos ver isso na parte de exercício que fica mais fácil de entender. Então, olha só. Dado um cubo com aresta de 3 centímetros, qual é o seu volume? Bom, a fórmula, volume igual a elevado a 3. Volume é igual. A aresta mede 3, então é 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como está em centímetro, eu coloco centímetro e tem que colocar o expoente aqui, 3. 27 centímetros cúbicos. Qual o volume desse cubo? 27 centímetros cúbicos. Exemplo 2. Uma das faces de um cubo apresenta área de 81 centímetros quadrados. Qual é o valor do volume? Bom, está aqui a face de um cubo. Está dizendo que a área dele, o que é a área? Essa superfície aqui, ó, isso aqui tudo aqui, ó. Essa parte toda aqui de dentro mede 81 centímetros quadrados. Então o cubo, o desenho dele é assim, né? Figura espacial, certo? Então está falando que uma das faces mede isso. Para eu calcular o volume do cubo, eu preciso saber qual o valor do lado ou da aresta. Então, olha só, a área, como é que ela é formada? Lado vezes lado. Você pode pôr L ao quadrado ou A ao quadrado, tanto faz. Então a área do quadrado o que é? L ao quadrado, lado ao quadrado. Então a área está falando que ela é quanto? 81. Certo? Então quer dizer que eu peguei e multipliquei um lado pelo outro para achar 81. Então, para eu encontrar quanto vale esse lado, então eu vou pegar esse 80. Então, lado ao quadrado é igual a 81. Se eu quero saber o valor do lado, eu tiro a raiz quadrada do 81. Quanto que mede o meu lado? 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Achei o valor do lado, certo? Então, olha só. Uma das faces de um cubo apresenta a área de 81 centímetros. Então, quer dizer que quando a pessoa multiplicou lado vezes lado, encontrou 81 centímetros. Para eu saber quanto vale o lado, tirei a raiz quadrada do 81. Deu 9. Agora eu consigo calcular o volume. Volume é igual a elevado a 3. A da aresta. Se você quiser colocar L, também é a mesma coisa. Então, qual é o valor? 9. Então, vai ser 9 elevado a 3. Então, o volume o que é? 9 vezes 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9, 81. Vezes 9, 729. Como nós estamos trabalhando com centímetros, centímetros cúbicos. Mais um exemplo.
Sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1000 litros, quantos litros cabem em um reservatório de água de formato cúbico com 4 metros de lado? Então a gente está falando aqui de capacidade. O cubo tem uma certa capacidade de armazenamento. Então eu tenho esse seguinte dado, que 1 centímetro cúbico cabe em 1000 litros. Aliás, centímetros não. Metro cúbico. Não é centímetro, é metro, tá? 1 metro cúbico, corrija aí, ó. 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Aí eu quero saber quantos litros cabem em um reservatório de água nesse reservatório de formato cúbico. Então quer dizer que ele é no formato de um cubo, no reservatório, ó. Formato de um cubo, e ele tem de lado 4. Então eu vou calcular a capacidade dele. Volume é igual a elevado a 3. Volume é igual a 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Nós estamos trabalhando com metro, tá vendo que eu corrigi? Metros cúbicos. Se 1 metro cúbico cabe em 1000 litros, 64 metros cúbicos, 64.000 litros. Ok? Ficamos por aqui.